Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos continuando a nossa 27ª sessão prática, encerrando, né? Nós fizemos 2 aulas a respeito de doutrinação já, e essa nós vamos encerrar o assunto. É o resultado da doutrinação. O resultado da doutrinação, ele vai depender de alguns fatores. Ele vai depender, esse resultado, se positivo ou negativo, do ambiente formado pelos pensamentos do dirigente e dos participantes. Nós temos falado desde o começo que tudo é vibração, que tudo harmoniza-se no universo através de vibrações positivas, negativas, a lei de sintonia. Então, a gente sabe que é necessário que os componentes de uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão, uma reunião de comunicação mediúnica, ele tem que preparar-se. Ele tem que preparar-se buscando a sua reforma íntima, ou seja, buscando as virtudes que ele possa angariar para poder elevar o seu pensamento e, com isso, elevar a sua vibração para se sintonizar com os espíritos superiores para receber a proteção desses espíritos. Ele tem que buscar a vigilância, né, constante, a vigilância dos seus atos, dos seus pensamentos, e ele tem que ter uma vivência evangélica. Com isso, nós não estamos dizendo que a criatura tem que ser diferenciada, que ela tem que ser, entre aspas, assim, um santo ou um espírito superior. Mas ele tem que estar sempre na busca de sua elevação moral. A gente sabe que a gente se equivoca, que a gente erra, que a gente cai, mas a gente tem que ter a consciência que a gente precisa se levantar, que a gente tem que buscar sempre estar melhor, como a Marlene disse na prece, estar hoje melhor do que já fomos ontem. Porque a vida é dinâmica e evolui, e assim somos todos nós. Então, esse ambiente tem que ser elevado. E a gente só vai conseguir esse ambiente elevado na reunião mediúnica buscando toda essa preparação. Tanto o doutrinador, como os médiuns, como os outros participantes, passistas, os sustentadores, todos nós temos que buscar isso. Ele vai depender também, o resultado da doutrinação, se positivo ou negativo, da condição moral do dirigente. Porque, afinal de contas, será ele que vai orientar os espíritos que estão comunicando. Então, ele tem que ter autoridade moral. Porque não adianta ele querer orientar uma atitude positiva se ele não a pratica. A gente já sabe uma máxima que fala assim, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, né? Então, ele tem que dar o exemplo, no sentido que ele tem que compreender, o doutrinador, não é que ele tem que ser uma criatura perfeita, mas ele tem que se compreender imperfeito e buscar resolver as suas imperfeições. E não conversar com o espírito como se ele já fosse perfeito e que ele não carrega suas imperfeições. Então, ele tem que ter essa condição moral de estar na busca, né, de se melhorar. Ele também tem que conhecer os métodos, que até o Mário falou a semana passada, os métodos de doutrinação. Porque não existe uma receita pronta para se doutrinar espírito, mas existem alguns pontos, algumas sinalizações que a gente tem que utilizar para trabalhar com a doutrinação. A gente não pode simplesmente ir conversando com o espírito de qualquer maneira. A gente tem que ter algumas qualidades, algumas práticas, algumas abordagens na reunião para que a gente possa auxiliar aquele espírito comunicante. Muitas vezes não é nem doutrinar na acepção exata da palavra, passar uma doutrina, passar um ensinamento, mas é sinalizar para ele caminhos diferentes dos quais ele está seguindo e que agora está fazendo muito mal para ele, que ele pode modificar isso. E também o resultado, positivo ou negativo, depende da própria condição da entidade comunicante. Se chega ali um espírito muito agressivo, um espírito em conflito muito grande, a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir fazer até um diálogo com essa criatura, não é?
Então, a gente precisa muito mais envolvê-lo com amor, envolvê-lo com paciência, com serenidade, para que ele possa ser atendido, né? E ele vai sair dali já convencido? Muitas vezes não, né, gente? Que a gente sabe que esse conflito ele tem carregado há anos, às vezes séculos, existências. Não é uma existência só. Então, às vezes, a gente não vai conseguir convencê-lo, a gente não vai conseguir mostrar para ele que existe uma outra realidade. Mas ele vai sair dali com energias positivas desse ambiente formado, desse ambiente elevado, formado pelo grupo mediúnico equilibrado. Então, ele vai receber tudo isso e, no momento certo, lá na frente, seja quando for o despertar dele, ele vai se lembrar desse aconchego, vai se lembrar do que a gente falou. Então, às vezes, momentaneamente, com o nosso olhar ali do momento, às vezes a gente fala assim, nossa, essa doutrinação não valeu de nada, o espírito saiu daqui tal qual chegou, tão nervoso quanto. Mas a gente sabe que não é bem assim, a gente semeou sementes de amor e a gente mostrou caminhos diferentes. Talvez ele não consiga entender isso hoje, mas adiante ele irá entender. É fácil a gente perceber isso. A gente, quando já está mais velha, aqui tem muita gente jovem, mas quem já está um pouco mais velha, a gente sempre ouve falar assim, eu lembro muito do meu pai falar isso com a gente, até hoje ele fala, se eu tivesse a energia, a vontade e a juventude que eu tinha quando eu tinha 30 anos, com a experiência que eu tenho hoje, com a vivência que eu tenho hoje, eu aproveitaria muito mais a minha vida no sentido de não aproveitar no sentido de aproveitar tudo que a vida tem, mas de sabedoria de vida mesmo. Assim também é o espírito. Quer dizer, quando ele despertar, ele vai lembrar de tudo aquilo que foi passado para ele. E a gente tem alguns espíritos que eles aceitam, eles estão menos comprometidos, eles estão com uma crise menos grave, então eles aceitam a palavra, aceitam o diálogo, eles aceitam um novo caminho, né? E ele muda o seu modo de agir. A gente sabe que aconteceu isso. Com aquele espírito especificamente na reunião mediúnica, a gente não vai ter mais notícia dele. Mas a gente tem notícia com a experiência que o Kardec traz nos livros dele, que o André Luiz traz, que a Dona Ivone traz nos livros de psicografia, que eles trazem histórias edificantes, que depois de doutrinados, os espíritos se sentem muito bem e modificam o seu jeito de pensar. Às vezes, naqueles poucos instantes da reunião mediúnica, a gente não vai perceber toda essa mudança. Às vezes a gente percebe a mudança da crise. Às vezes a pessoa está nervosa, se acalma. Às vezes a pessoa está triste, ela consegue ter um pouco de esperança. Então, esses pequenos flashes a gente consegue enxergar. Né? Às vezes o espírito está empedernido, ele não quer largar aquela vingança, aquele sentimento negativo, né? Mas de repente num momento lá ele se sente tocado, se sente sensível, o doutrinador consegue mostrar para ele que existem outras formas de se encarar o trabalho, né? E a gente percebe, então, as diversas abordagens que acontecem com o doutrinador, que tudo isso existe. Então, vai depender muito do espírito, desse resultado. Mas, em via de regra, o resultado é sempre positivo, mesmo que a gente não alcance, que a gente não perceba o resultado. Porque tem também, a gente sabe que se o espírito foi levado ali, naquele momento, na reunião de comunicação, é porque ele está em condição de receber esse tratamento. Ele está em condição de receber aquele choque energético, aquela palavra consoladora, porque se um espírito ficou, supondo, como a gente tem história, 100 anos lá na erraticidade, vivendo um conflito, porque exatamente naquele momento, naquela reunião, ele foi trazido. Por que não foi trazido antes?
É porque naquele momento ele está apresentando condições energéticas, conscienciais, de receber tudo aquilo, mesmo que ele não compreenda muito, né? Então, a doutrinação o resultado da doutrinação vai depender de todos esses fatores. Então, o que para nós encarnados, o que é importante? É nós que vamos nos engajar nesse tipo de trabalho, é fazermos a nossa parte como participantes da reunião mediúnica. Se nós nos propomos a ser doutrinadores, esclarecedores, vamos buscar a nossa formação doutrinária, vamos buscar no nosso cotidiano, no nosso dia, a nossa reforma íntima, vamos procurar nos tornar melhores pessoas do que nós realmente somos e aprender a ter caridade, a caridade do ouvir, a caridade do falar, a caridade de sentir, aquela empatia que a gente tem. Então, a gente tem que buscar isso. Se médium, eu tenho que buscar toda aquela disciplina que foi tratada para a gente a semana passada. Eu buscar boas leituras, buscar elevação de pensamento, me preocupar com a disciplina, me preocupar com a alimentação, que tudo isso vai ajudar o espírito comunicante a receber melhor a orientação mediúnica que está chegando. Né? Então, para a gente importa isso. Para os espíritos desencarnados, os orientadores desencarnados, eles são melhores que nós, porque são espíritos superiores. Então, eles conhecem bem o trabalho deles, eles sabem bem o que vão fazer e sabem que tipo de espírito eles podem trazer para conversar com a gente, se a gente tem condição ou não de recebê-lo, desde que façamos a nossa parte, desde que a gente possa estar sintonizado com esses espíritos protetores espirituais, que a gente esteja compromissado com eles, né? Então a nossa reunião vai correr bem. E também tem outra coisa assim, uma frase que fala assim: a doutrinação dos espíritos, na verdade, é o esclarecimento da entidade comunicante quanto ao seu estado transitório. A gente sabe que aquela criatura que chegou ali, aquele comunicante, ele está passando por um momento difícil. Ele não é uma criatura má. Ele não é uma criatura que tem dentro dele toda a maldade. Ele é uma pessoa tal qual nós mesmos. Que quando a gente está sofrido, machucado, muitas vezes a gente agride também. Então, é ter essa empatia, que a gente mostrar para ele que esse estado é transitório, que a causa do sofrimento do espírito está nele mesmo, e que se ele encarar de uma forma diferente, essa é a pontuação do doutrinador, né? Se o doutrinador conseguir mostrar isso para ele, ele vai conseguir um resultado mais positivo. Então, ele fala assim que a doutrinação abre um novo panorama de vida para os espíritos. Então, se depender de nós, vamos fazer toda a nossa parte. A gente sabe que muitas vezes depende do espírito comunicante. Se ele não quer aceitar, não quer receber as palavras, o aconselhamento, ou mesmo a indicação de um novo caminho, vamos envolvê-lo em amor. Vamos envolvê-lo em vibrações amorosas, que essa chega até o coração de todo mundo, porque é vibração, é energia, e ele não pode ficar, ele não consegue ficar alheio a essa vibração de amor. Então, mesmo quando as palavras não resolverem nada, tenham a certeza que o amor, a empatia, a caridade de receber aquele irmão vai fazer diferença para ele. E também no texto que foi passado para a gente, fala assim que a doutrinação, a reunião mediúnica, é uma via de mão dupla. Então, estão os encarnados e os desencarnados, não é? Então, quando chega um desencarnado, trazendo os seus conflitos, as suas dificuldades, nós que estamos encarnados ali, vamos prestar atenção naquela história, no que aquele espírito está trazendo para a gente, porque a gente vai perceber que tem muito da gente ali. Vai servir de lição para a gente. Vai servir para a gente perceber, muitas vezes, falar, mas eu tenho esse sentimento. Olha o quanto essa criatura sofre
por conta desse sentimento que eu carrego em mim também. E a doutrinação que está sendo feita para aquele espírito comunicante vai servir para mim que estou ali ouvindo. Porque a gente sabe que a doutrinação, gente, que o doutrinador está ligado com a espiritualidade superior. E muitas vezes ele fala, não o que lhe vai na mente nem no coração, mas o que os espíritos superiores estão transmitindo para ele via intuitiva. E ele vai falar a respeito daquilo para o espírito. Por isso que cala tão fundo, às vezes, no coração do espírito comunicante. Porque as palavras são colocadas de forma a chegar no núcleo mesmo do problema daquele espírito comunicante. E serve muito para a gente. Para a gente que está... E eu sempre gosto de falar isso. Eu já fiz psicoterapia alguns anos atrás, e eu falo que a melhor psicoterapia que eu já fiz, né, que eu tenho feito, não que eu tivesse feito encarnada, não tivesse sido bom, foi ótimo, mas a reunião mediúnica é uma psicoterapia, gente. A gente aprende muito. A gente aprende muito se a gente tiver esse espírito de empatia, a gente se colocar no lugar do outro e ouvir o que aquele irmão doutrinador está comentando. Ver os caminhos que a gente pode tomar quando a gente está com conflito, quando a gente está com dificuldade. Então, o resultado da doutrinação será positivo se todos nós estivermos trabalhando para que isso ocorra. Todos nós quem? Nós, trabalhadores daquela reunião mediúnica. Cada qual no seu papel, cada qual buscando a sua melhoria como trabalhador daquela reunião mediúnica. E que a gente possa levar sempre a nossa palavra de carinho, mas, acima de tudo, a nossa vibração amorosa, para que os nossos companheiros conflituosos que se apresentam ali possam receber essas vibrações salutares que vão trazer resultados positivos, que eles poderão ter as suas mágoas, as suas dores, as suas feridas espirituais socorridas, amparadas, que nós possamos levar um lenitivo para todas essas criaturas. É esse o objetivo da doutrinação, e é esse o resultado que nós devemos esperar. Então, com isso a gente encerra, a gente pode, depois dessa reflexão, a gente pode agora ir trabalhar, observando e pensando nesse resultado positivo, no que a gente pode colaborar para que esse resultado seja o mais positivo possível.